Olá, queridos irmãos, tudo bem? Então, essa é a nossa sexta aula, né, que tem como título Reunir informações de registros públicos. Nos encontros anteriores, nós falamos bastante, né, sobre como pesquisar e tudo, aquela método que eu ensinei, né, de entrevista, né, de familiares e tudo. Hoje nós vamos complementar os registros através das informações que faltarem, né? Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Você tem na entrevista que você teve com o seu avô ou outra pessoa qualquer, você tem o nome da pessoa completo, o ano de nascimento e a cidade, mas você não tem todos os dados completos. Como você tem a cidade, tem o ano que ele nasceu, mais ou menos, não tem a data completa, nem a data de falecimento, nós podemos pesquisar em algum registro público o que aconteceu. E aí, através desse registro público, nós nós podemos ver os irmãos dele, todos os outros familiares, tá bom? Não contar apenas com a própria força, né? Depois de reunir e registrar as informações de história da família, à disposição em sua casa e com sua família, você pode precisar pesquisar registros públicos em busca de mais informações. Quando sua pesquisa se tornar mais desafiadora. Então nós vamos entrar numa outra zona, né que vai desafiar, né, pesquisar. Então, às vezes somos desistimos, paramos. Eu já aconteceu comigo. Eu tô indo bem, não encontrar nada naquele determinado registros. Então, poxa, desisto, desanima, né, um pouco. Mas se nós continuarmos, perseverarmos, orar, seguir o Espírito como nós aprendemos em aulas anteriores, nós vamos conseguir. Eu consegui bastante isso. Então, o presidente Henry B. Eyre, da primeira presidência, nos aconselhou o seguinte: depois de encontrarem as primeiras gerações, o trabalho ficará mais difícil. Serão tentados a parar e a deixar o difícil trabalho de pesquisa para pessoas mais capacitadas ou para outro momento da vida. Mas também sentirão algo no coração, dizer-lhe para continuar com o trabalho. Por mais difícil que seja, quando decidirem lembrar-se de que esses nomes tão difíceis de encontrar são as pessoas reais a quem vocês devem a sua própria existência neste mundo. Pessoas com quem se encontrarão novamente no mundo espiritual. O coração delas está ligado a vocês. Vocês têm as esperanças delas nas mãos. Não contarão somente com a própria força quando decidirem continuar o trabalho de procurá-las. Isso está no relatório da conferência, né, de maio de 2005, na página 79-80. Quem quiser ver o discurso, eu aconselho muito ver o discurso completo do conselheiro, que ele fala, nossa, muitas coisas muito interessantes, viu? Então vamos lá. Registros públicos a pesquisar. Então vamos ver ele. Registros civis, registro de censo e registro de migração. Né? Tem outros, né? Mas vamos falar de cada um deles. Né? Os registros civis são registros vitais, geralmente contêm a data e o local de nascimento, casamento e falecimento, quando são importantes para as ordenanças do templo. Os registros vitais são geralmente encontrados em agências do governo ou em igrejas próximos aos lugares onde seus antepassados viveram. Né? Sabemos que cada cidade, né, tem o seu cartório, né? O cartório de registro civil, onde as pessoas fazem o registro, né?
Algumas cidadezinha pequena antigamente não tinha esse acesso, então eles iam para outra cidade, né, próxima, onde tinha esses cartórios, né? E antes desses cartórios existirem, né, era feito só apenas aquele do paroquial, né, onde o padre, né, fazia aquele registro naquele livro lá, tá bom? Registro do censo. Os registros do censo são uma rica fonte de informações sobre pessoas e famílias. Esses registros geralmente listam nomes, idades, relacionamentos, locais de nascimento e profissões. Milhares de registros do censo foram filmados e estão à disposição para o uso fácil na internet e no censo nos centros de história da família em todo o mundo. Nós já falamos sobre os centros de história da família, né? Cada estaca tem um centro de história da família para os membros e não membros usarem, né? Sabemos que é um trabalho para todos, independente se você seja membro ou não, né? Nós falamos isso em alguns vídeos anteriores. Depois eu vou falar mais sobre isso. E registro de imigração? Os registros de imigração eram criados quando uma pessoa ou uma família chegava a um novo país. Esses registros são úteis para encontrar o nome e o local de nascimento de membros da família e a data da chegada ao novo país. Muitas coleções de registros de imigração podem ser encontrados na internet e em centros de história da família em todo o mundo. Nós temos também em São Paulo, nós temos o, um, o Centro do Imigrante, né, a Casa do Imigrante, que também disponibiliza também os registros, né, para isso. E paga uma pequena taxa para poder conservação, né, dos registros. Outras fontes de pesquisa, jornais, né? Às vezes os jornais trazem informações de um determinado descendente seu. Os jornais podem trazer artigos sobre seus antepassados e, com frequência, inclui obituários anunciando falecimentos, né, dos cidadãos locais, né? Antigamente tinha bastante isso, né? Em cidadezinha, jornais, ele avisava, né? Como todo mundo se conhece em determinado município, avisava que seu José faleceu nesta manhã, né? E por acaso a família agradece, tudo isso, né, eram feito. Como as informações local e data de nascimento, membros da família, religião e sepultamentos também. Isso são ricos, né, informações que podem servir também para a nossa pesquisa familiar. Registro de igrejas. Os registros de igrejas podem fornecer informações que não estão à disposição em outros tipos de registro. É o que eu falei lá. Antes não tinha cartório. Quais eram os registros que eram utilizados? O das paróquias, das igrejas, até criarem os registros civis, né? Que foi no século XIX que foram criados esses cartórios, né? Mas antes, no século XVIII, não tinha, eram registros paroquiais. As igrejas mantêm geralmente o registro de nascimento, casamento e falecimento, quando o governo local não o faz. Esses registros podem ter um papel importante em sua pesquisa das informações da família. Então, os registros paroquiais que a igreja conseguiu microfilmar, né, onde foi permitido, né, é a maior fonte de registros, né, porque vai do século XVIII, depois séculos anteriores, XVII, século XV, até o, o século que os padres faziam anotações, tá bom? Então temos esse registro rico, o mais rico que temos e mais antigos também. Também temos à disposição os registros de cemitérios, né? Cemitério registra lá, né, onde a pessoa foi sepultada, né? Registro de cemitério tais como o lápide, né? Que é aquela parte onde o seu
antepassado foi enterrado, né? Fica lá o nome com a data de nascimento e a data de falecimento, né? Então é interessante isso. Eu tive o prazer de ir no cemitério e pegar realmente alguns nomes também. Assentamentos de cemitérios podem fornecer datas de nascimento e falecimento, idade do falecimento, nome do cônjuge, nome dos filhos e nome de solteira. O local de nascimento é ocasionalmente mencionado às lápides. Pode ter símbolo ou emblema que sugerem participação no serviço militar e filiação social, fraternal e religiosa. Vamos lá para o que interessa aqui. Então, o site do Family Search, ele está disponibilizado para todas as pessoas que quiserem fazer a sua pesquisa. Seja ela membros da igreja ou não membros. Por isso que existe os dois tipos de conta. A conta para não membros e a conta para os membros da igreja, que é chamado conta SUD. Então, quando a pessoa vai cadastrar a conta lá, ele é perguntado lá se ela é membro da igreja ou se ela não é membro da igreja. Se for membro da igreja, é chamado conta SUD, tá bom? A única diferença que vai ter lá de uma conta para outra é que não vai ter aquele módulo, a plataforma das ordenanças do templo. Só vai ter só o nome dos familiares, né? A árvore genealógica, todos os demais vai ter, só não vai ter acesso às ordenanças do templo, aquela parte que menciona todos os dados, se foi feito as ordenanças ou se não foi feito, e o acompanhamento, aquele lá. Porque isso não interessa, né? Os não membros, eles não vão entender. Então, eles vão ficar confusos. Mas é isso aí. Eu tenho um pequeno vídeo, né? Que ele vai mostrar um pouco sobre a pesquisa familiar, tá bom? A árvore familiar do FamilySearch.org liga você a gráficos de linhagem existentes, a milhões de registros históricos e bilhões de nomes. Mas às vezes, sua árvore familiar vai aparecer em branco porque o Family Search não tem dados para ligar você e seus antepassados. Por razões de privacidade, o Family Search não exibe os registros de pessoas vivas. Assim, se sua linhagem estiver em branco, basta construir uma ponte de você e seus antepassados. Então o Family Search preencherá o resto automaticamente. Como você constrói a ponte? Ao preencher os nomes das pessoas vivas entre você e seus antepassados. Vamos usar esse exemplo de Holly Hooper. O pai e a mãe de Holly ainda estão vivos, assim como o pai de seu pai, seu avô, mas seu bisavô faleceu. Para começar, a primeira pessoa que Holly acrescenta à sua linhagem é seu pai. Ela clica em Acrescentar marido. Na janela que aparecer, ela escolhe Acrescentar pessoa, porque ela vai acrescentar uma pessoa viva, cujos registros não estão disponíveis no Family Search. Então, ela preenche o nome e as informações do pai e pressiona Continuar. Basicamente, ela acaba de criar seu próprio registro pessoal com o nome do pai, e o primeiro passo para construir sua ponte. Então, ela passa para seu avô. Novamente, ela pressiona Acrescentar pessoa e coloca as informações sobre o avô. Ela não sabe de memória o local ou a data de nascimento do avô, então vai deixar para preencher mais tarde. Mais uma vez, ela criou um registro único, apenas para sua própria linhagem. Já que o Family Search não exibe um registro oficial de seu avô, pois ele ainda está vivo. Ela passa para seu bisavô, que é falecido. Desta vez, não vai criar um registro, vai conectar seu gráfico aos registros que já estão disponíveis no Family Search. Ela pressiona Acrescentar marido. Agora, em vez de usar Adicionar pessoa, ela escolherá Encontrar pessoa, porque vai conectar-se aos registros que existem no Family Search. Ela escreve o nome de seu antepassado, Thornton Hooper, juntamente com as informações que podem ajudar o Family Search a encontrar o nome certo. Ela pressiona Pesquisar. O Family Search exibe linhagens existentes que contêm o nome do antepassado. Ao examinar os resultados, Holly encontra seu antepassado e clica em Selecionar. Seu bisavô é acrescentado à sua árvore familiar, e porque ele já está no sistema, seus pais e os pais deles também são acrescentados, com todas as informações disponíveis no banco de dados genealógicos do Family Search. Holly repete esses passos com cada um de seus avós e bisavós falecidos, até que cada ramo de sua árvore familiar esteja ligado aos registros do Family Search. Você pode fazer o mesmo para preencher a sua linhagem familiar.
Basta lembrar estas dicas importantes, acrescentar nomes de pessoas vivas clicando em Acrescentar Pessoa. Ligue sua linhagem aos antepassados clicando em Encontrar Pessoa. Ao fazer isso, você vai construir uma ponte de você até seus antepassados falecidos, e sua árvore familiar pessoal será edificada e funcionará. Boa sorte! Então, vocês viram como é fácil, né, e simples? Basta prestar atenção. Para começar a usar os registros públicos, siga estes passos. Vamos lá? Ore pedindo orientação. Lembra de aulas anteriores? A oração é fundamental. Se for preciso, faz um jejum, né, para ajudar a iniciar esses etapas da pesquisa. Você terá muitas escolhas a fazer, incluindo escolhas sobre a qual o antepassado concentrar-se. Né? Vamos escolher por onde. Eu vou começar pelos parentes do meu bisavô paterno ou materno, não sei. Aí vai depender o que você escolher, tá bom? Então, quais informações procurar? Quais registros pesquisar e onde obter esses registros? Peça ao Senhor para guiá-lo e ajudá-lo e a tomar as decisões certas. Escolha os antepassados. Né? Nós vamos escolher aquele. Você terá mais eficiência se encontrar-se em reunir informações sobre um único antepassado ou uma família. Talvez queira também identificar os eventos específicos, como nascimento, falecimento ou casamento, sobre as quaisquer buscas e informações. Centros de História da Família. Né? Temos aqui também o Centro de História da Família, que a gente já falou isso. Né? A igreja microfilmou registros públicos no mundo inteiro. As imagens digitais de muitos desses registros podem ser vistas online no endereço do Fórmula 6. Tem uma observação aqui que eu coloquei, né? Que eu ia colocar, mas eu resolvi descoisar. Apenas é só uma colocação. Manter as anotações sobre o que encontrar. Né? Por isso que temos que ter um livro, né? Um caderno, especialmente isso, para a história da família. Selecionar um caderno grosso, né? E aí nós vamos manter o que encontrou, tal, tipo um diário, né? E aí nós vamos fazer essas anotações de pesquisa, são um registro de onde você procurou, informações de história da família e o que encontrou. Isso nós podemos também acrescentar lá no site do Fórmula 6. Tá? Lá nós tem um local que nós podemos usar a fonte da pesquisa, onde foi que você pesquisou, né? Foi uma fonte caseira, eu encontrei com meu bisavô, avô, alguma coisa. As anotações de pesquisa ajudam-nos a organizar seu trabalho e impedem que você e outros repitam pesquisas que já foram feitas. Resiste às informações a seguir em suas anotações de pesquisa e resiste no site do Fórmula 6. Ok? Então isso vai evitar que outras pessoas siga as mesmas etapas, né? Porque já vai estar os dados lá no site. Aí a pessoa já vai encontrar e, como já tem todas as informações, vai ser bem mais fácil, bem mais simples, né? Irmãos, esta é a aula, né? A aula número 6, né? Que vai nos ajudar a realmente a ter uma visão, né? Sobre onde pesquisar os registros, tá? As informações do registro público, tá? Eu estou pensando em fazer uma aula, especialmente como usar o site. Isso vai ficar para depois de terminar o curso, tá bom? Mas eu gostaria de agradecer, né, aqueles que estão dedicados, né, a fazer a história da família. Não porque eu estou fazendo esse curso, mas sim é um compromisso pessoal,
um compromisso com vocês mesmos, com seus familiares e para com o Senhor. A história da família, ela está ligada a nós e a nossa salvação. Eu já falei isso como em outras aulas e tudo, mas a seção de Doutrina e Convênios, a seção 128, versículo 15, ele fala claramente que se nós negligenciarmos as ordenanças do templo, o batismo pelos mortos, principalmente, nós colocamos em risco a nossa própria salvação. Então, irmãos, vamos fazer a história da família. O Senhor espera de vocês. Presto o meu testemunho de que realmente este é um trabalho divino e é sagrado. E precisamos reunir todos os nossos antepassados até chegar à família de Adão e fazer todas as ordenanças, fazer o elo de ligação de todas as gerações. Elias não veio por acaso. Elias veio para cumprir a missão de realmente unir todas as gerações para que a terra não fosse destruída.